Seja muito bem-vindo ao canal da G9 Capacitação. Eu sou o Thiago Santiago, especialista em Excel, e nesse vídeo eu vou te ensinar PROC-V, PROC-X. Além disso, você vai aprender a congelar painéis, formatação condicional e mostrar todas as fórmulas de uma planilha de uma só vez. Você quer aprender isso aí? Eu quero te falar uma coisa muito importante. A minha intenção é acelerar a sua carreira. 2 anos em apenas um. E o Excel ele é um potencializador para isso. Bom, na verdade, o PROC-V e o PROC-X são os coringas que vão te ajudar aí a dar um salto maior na sua carreira. Então, esse vídeo é muito importante. Eu sugiro que você assista até o final. E antes de começarmos a falarmos sobre o PROC-V e o PROC-X e todas as outras ferramentas, gostaria de te pedir uma gentileza. Deixa seu like. Se você gostou, eu tenho certeza que você vai gostar, porque o vídeo ainda, tenho certeza que você vai gostar desse vídeo. Deixa seu like, se inscreva no nosso canal se você e manda para aquele amigo seu que precisa de uma forcinha, que precisa potencializar a carreira dele também. Bom, então eu conto com o seu apoio aí, eu conto com a sua ajuda e tenha certeza que nos próximos minutos eu também vou te ajudar. Então, vamos para o vídeo. Primeiro, vamos falar o que é PROC-V. O que é PROC-V? Como o próprio nome diz, ele vai procurar um valor na vertical, ou seja, ele busca um valor na vertical, em colunas. Bacana? Por sua vez, o PROC-V tem um irmão chamado PROC-H, que vai procurar valores na horizontal. Não está entendendo nada, né? Mas vamos lá. Olha só, eu tenho duas bases de dados aqui. Eu tenho uma base de dados do relatório de vendas, show? E ele está faltando algumas informações. Só que essas informações que estão faltando estão em uma outra base de dados. Eu tenho uma referência que eu consiga colocar aí, que eu consiga buscar essas informações utilizando o PROC-V. Bom, então vamos lá, olha só, eu tenho aqui o relatório de vendas, eu tenho a data da venda, o código do vendedor, eu não tenho o nome do vendedor, que é muito importante se você fazer uma tabela dinâmica para aprofundar a análise dos seus dados, o nome do vendedor seria extremamente importante. Nós temos o nome do produto, a quantidade, está até escrito errado, a quantidade, o valor unitário eu não tenho, e aqui é um cálculozinho que é valor unitário vezes as quantidades que ele vai trazer para a gente, o valor total. Então, primeiramente, a gente quer descobrir o nome do vendedor. Como que nós fazemos isso? Nós vamos fazer um PROC-V para buscar aqui nessa segunda base de dados, que é uma base de dados de cadastro de vendedor. Eu trouxe ela bem chutinha mesmo, só para a gente buscar o nome do vendedor. Show? Então ele vai escanear essa base de dados e com base no código que eu vou informar, ele vai retornar o nome do vendedor. Por exemplo, eu sei que o vendedor que tem o código número 3 é a Cláudia. Então eu posso vir aqui, ó, e colar Cláudia. Não fica bacana? Não fica fácil? Ó, código 1, Arlete. Aqui, copio Arlete e colo Arlete. Imagina fazer isso para um relatório que tem 550 linhas. É impossível, meus amigos. É impossível. Não, possível é. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você vai ter certeza quando você terminar que está tudo certo? E outra coisa. Quando você terminar, quanto tempo já se passou? Quanto tempo você perdeu fazendo isso? E acredite, tem muita gente que perde muito tempo fazendo trabalho desnecessário. Então, é a ferramenta que está aí para te ajudar. Show? Então, o PROC-V ele vai te ajudar a fazer isso. Lembra que eu iria te ensinar a congelar painéis? Olha só, quando eu arrastei aqui para baixo, observe que eu perdi as minhas referências aqui, ó, o meu título. Então, vamos congelar o título dessa planilha, o título dessa base de dados? Como que nós fazemos isso? Olha só,
eu vou clicar na célula A2, na primeira célula abaixo do meu título, ou na primeira célula abaixo do meu título, e vou vir no menu Exibir. Aqui no menu Exibir, eu venho em Grupo de Funções Janela, no botão de ação Congelar Painéis. E a gente vai vir aqui ó, nessa primeira opção, Congelar Painéis. Quando a gente congela os painéis, ele vai congelar a primeira linha da minha base de dados. Isso aqui é congelar painéis. Mas digamos que você congelou errado. Então você pode vir aqui de novo em congelar painéis e clicar em descongelar painéis e ele volta normalmente. Um segundo exemplo. Digamos que você tenha uma informação muito importante aqui onde está a data. E aí você quer congelar a primeira linha e a primeira linha e a primeira coluna. Exatamente aqui onde eu marquei. Como que nós fazemos isso? Você vai vir na próxima. Então você vai clicar na primeira abaixo da linha que você quer congelar e na primeira após a coluna que você quer congelar. Lembrando que linhas estão na horizontal e colunas estão na vertical. Então, qual que é a célula que é a primeira abaixo da linha que eu quero congelar e a primeira abaixo da coluna que eu quero congelar? Você sabe? Responde aí. Não ouvi. Então, é exatamente a célula B2. Eu vou clicar sobre a célula B2, em congelar painéis, e ele vai congelar a primeira abaixo da linha, e olha só a mágica. Vou aqui com o botãozinho do mouse mesmo, ó, e ele congela a primeira após a coluna. Então você pode fazer isso em qualquer lugar da sua planilha, lembrando que ele vai congelar acima e à esquerda. Show de bola? Eu vou descongelar porque eu quero congelar só a parte de cima. Então vou clicar na célula A2, congelar painéis e eu vou congelar aqui. Ó. Então está congelado. É isso aí que nós queremos fazer. Então, inclusive, eu vou até marcar isso aqui. Ó. Aprendemos a congelar painéis. Ó. Agora, vamos então para o PROC-V. Como eu tinha dito, o PROC-V ele vai buscar o nome do vendedor com base no código que nós já temos. Bom, ele serve, é possível fazer o PROC-V para código, para números e para textos. Só que você tem que se atentar a uma coisa muito importante. Com textos muito grandes, textos, sei lá, de 50 palavras, 20 palavras, pode ser que não dê certo. Então você precisa ter uma referência bem estabelecida antes de fazer o PROC-V. Bom, uma outra coisa importante, excesso de espaços dentro da sua célula, ele não consegue buscar. Por exemplo, digamos aqui que o código do vendedor ele tenha vários espaços aqui. Quando ele for buscar a Cláudia aqui, ele não vai buscar certo. Vou te dar até um Ctrl C para a minha informação voltar ao normal. Ele não vai buscar, não vai conseguir localizar. Por quê? Cada caractere digitado dentro da célula, ele entende que é um caractere diferente. Não é a mesma informação. Amigo, mesmo que você não esteja vendo, tem espaço ali. Tá? Então, ó, o código ou o texto de referência tem que estar exatamente ao texto de referência que está aqui. Bom, então vamos lá, vamos para a prática. Vamos fazer o PROC-V. Você vai digitar igual PROC-V e vai abrir parênteses. Ele vai trazer para a gente essa paradinha aqui, ó, que é a sintaxe da minha função. E aqui nós vamos, depois do parêntese, vamos colocar qual que é o valor que nós estamos procurando. Ou seja, qual que é a informação que tem na minha base de dados, relatório de vendas, qual que é a informação que também tem na base de dados, cadastro de vendedores. Alguém sabe qual que é a informação? Já falei disso demais aqui nesse vídeo, em alguns minutos. Exatamente, o código do vendedor. Beleza? Ponto e vírgula.
Tá, eu já falei que o código do vendedor é o que eu tenho nas duas bases de dados. Mas qual que é a base de dados que eu vou procurar essa informação? Qual que é a minha matriz tabela? Exatamente, essa aqui, ó, matriz tabela, cadastro de vendedores. Show? Beleza, ponto e vírgula. Tá, eu já falei que o código do vendedor é o que eu tenho nas duas informações. Eu também falei que a minha matriz tabela, eu já informei também a minha matriz tabela, relatório de vendas. Mas qual dessas duas colunas da minha matriz tabela que está a informação que eu quero, o nome do vendedor? Ele vai estar nessa coluna, a coluna J, né? Nós vamos informar o número dessa coluna. E uma informação importante, olha só. O número com base na minha matriz. Então aqui, ó, minha matriz tem duas colunas. A coluna 1 tem o código do vendedor e a coluna 2 tem o nome do vendedor. Então, eu preciso informar o número 2, que é onde está o nome do vendedor. E aqui, que tipo de correspondência? Qual que é o retorno? Eu quero um retorno aproximado. E no futuro eu vou gravar um vídeo falando sobre PROC-V aproximado. Esse não é o caso, tá? Muda completamente o contexto. E eu quero uma correspondência exata verdadeiro. Se eu digitar aqui verdadeiro, ele vai trazer um valor aproximado. Se eu digitar falso, ele vai trazer exatamente o que eu quero. E o que eu quero é uma correspondência exata. Então, nós temos duas opções, ou digitar falso ou digitar zero. Eu vou digitar zero, que é mais fácil. Fechei parêntese e teclei Enter. Olha só o que ele fez. Ele buscou aqui na minha base de dados o nome do vendedor com base no código. Muito bacana, né? Show de bola isso. Só que eu fiz uma coisinha aqui para dar um erro e vocês perceberem. Olha só. Beleza, Cláudia. Como que eu faço para replicar essa função para outras funções? Opa, desculpa, para as outras linhas. Alguém sabe me falar? Está interagindo aqui. Alguém sabe me falar como que eu faço para replicar essa informação? Exatamente, ó, tem um quadradinho verde aqui no cantinho, tá vendo? E quando eu coloco o cursor do meu mouse aqui no quadradinho verde, no cantinho da célula, aparece uma cruzinha. E se eu der um duplo clique, ele vai replicar essas informações para as outras funções. Só que vai dar um erro, observe. Olha só, Arlete, ele trouxe certinho. O Maurício, ele trouxe certinho. Mas o código 2 ele não trouxe certo, o Arlindo. Por qual motivo? Vou te falar por quê. Olha só. Bom, vou dar um F2 aqui para ele mostrar a nossa função. Então, o que aconteceu? Eu busquei o código aqui está na célula B2, na célula I1 a J11, I1 a J11. Até aí tudo bem. Depois, na célula de baixo, eu vou dar um F2 novamente. Ele buscou a informação que está na célula B3, está vendo aqui? Acompanha o meu mouse. Na célula B3, código 1. Só que ele fez uma coisa diferente aqui, ó. Ele não está buscando mais na minha matriz tabela da célula I1 a J11. Ele não está fazendo mais isso. Ele está buscando da célula I2 a J12. Tá vendo? Olha aqui. Aqui rosinha, você consegue ver? Ele não está considerando o título. Beleza, vamos olhar mais para baixo. Olha só o que aconteceu. A gente arrastou para baixo e ele desconsiderou um vendedor aqui, ó. Mas mesmo assim, está dentro da matriz tabela e ele conseguiu trazer o vendedor certo. Aqui já deu erro. Porque o Arlindo está fora da matriz tabela. Precisa corrigir isso. E você sabe como que a gente faz para corrigir isso? Vamos lá, vamos descobrir. Vou dar um Ctrl Z para voltar do jeito que estava. Show? Então nós terminamos a fórmula aqui. Digamos, nós terminamos a fórmula aqui. Vou abrir a minha, vou teclar F2 para abrir a minha
fórmula, minha função. Ó, B2 tá certo. E 1 a J11 também tá certo. Eu só preciso fazer uma coisa. Eu preciso travar essa referência. Show? Porque na medida que eu arrasto, ele vai mudando a referência. A referência vai ser relativamente a forma, na medida que eu arrasto. Então vai ser uma referência relativa. Se eu travar isso aqui, ela vai deixar de ser uma referência relativa e vai se tornar uma referência absoluta. Então, como que a gente faz para travar? É simples, a gente vai selecionar, olha só, tá vendo que eu selecionei de 1 a J11, porque é onde está a minha matriz tabela, e eu vou apertar F4. Ou, quando eu aperto F4, ele vai colocar uns cifrões aqui, ó, entre entre I e 1. Show? Então, esses cifrões está falando, ó, eu travei a célula, eu travei a linha 1 e a coluna I. Eu travei também a coluna J e a célula e a linha 11. Show? Vou dar Enter. A partir de agora eu posso fazer aquele negócio, eu posso dar um duplo clique aqui e replicar para todo mundo. E ele vai trazer o nome de cada um dos vendedores. Vamos olhar? Ó, vamos só tirar uma prova dos 9 aqui. Vendedor 9, Rodrigo. Será que é Rodrigo? Rodrigo. Vendedor 9. E olha só que ele repete aqui 2 vezes Rodrigo. Ó. Rodrigo, Rodrigo. Tá trazendo certinho. Vendedor 1, Arlete. 3, Cláudia. 10, Silvia. Vamos ver? 10, Silvia. 7, Maurício. Então, ele trouxe certinho. Então, prestem muita atenção quando vocês estiverem fazendo PROC-V em duas situações. Você precisa travar a sua matriz tabela, selecionar o intervalo e apertar F4 ou intervalo da matriz tabela. Porque aqui, ó, o valor procurado eu quero que ele mude na medida que eu arraste. Show? E a segunda coisa que você tem que prestar muita atenção, você vai fazer uma procura pelo valor exato, não é falso, não verdadeiro. Falso, não verdadeiro. Show? Bacana. Agora, eu ensinei para vocês o PROC-V. Eu vou ensinar para vocês o PROC-X. Qual que é a diferença do PROC-V para o PROC-X? Uma coisa muito importante que eu não me recordo de ter explicado isso para vocês. Olha só. Quando você vai fazer o PROC-V, algo muito importante que nós precisamos também saber. Então, a terceira coisa muito importante. O PROC-V ele vai procurar valores da esquerda para a direita. Então, o código ou o texto de referência ele precisa sempre estar à esquerda da matriz tabela. Precisa sempre estar à esquerda na matriz tabela. Então, observem, o código do vendedor ele está à esquerda de Arlete ou do nome do vendedor. Então, se eu tiver mais informações aqui, por exemplo, o endereço do vendedor e eu quiser buscar aqui o endereço, o código do vendedor ele vai estar aqui à esquerda do endereço, por exemplo. Show? Então, essa é uma das limitações do PROC-V. O PROC-X, por sua vez, e talvez você já tenha tentado digitar lá no seu computador igual o PROC-X e você não tenha conseguido achar, é porque o PROC-X ele está disponível na versão 365 do pacote Office. Versões anteriores não possuem o PROC-X. Bacana? Ah, Thiago, então como que eu faço? O PROC-V. Lembrando que sua referência ela tem que estar sempre anterior à esquerda da sua informação que você tem. Mas, Thiago, olha só, eu não posso mexer na minha base de dados e a minha informação não está à esquerda, está lá na frente, está à direita. Igual aqui, ó, eu vou buscar o valor unitário. Show?
valor unitário. Só que eu vou buscar o valor unitário com base em um texto, o nome do produto. Só que observem, o valor unitário está aqui, à esquerda. E o nome do produto está uma coluna depois e à direita. E eu não posso mexer nessa base de dados, porque está linkado com outras informações. Existe uma função, na verdade uma função não, é uma fórmula, né? Porque nós juntamos duas funções, chamada índice e corresp. No futuro eu vou gravar um vídeo ensinando a fazer o índice e corresp. Bom, hoje nós vamos falar sobre proc. E você fazendo a função, a fórmula índice e corresp, você consegue buscar aí de colunas à direita. Bacana? Vamos lá então, vamos fazer o proc. Vamos buscar o valor unitário de cada um desses produtos com base no nome do produto. Eu não preciso explicar, é a mesma coisa, a gente só vai, o que alterna é só a coluna, então vamos fazer aqui na prática já. Você vai digitar igual, proc, abrir o parêntese, e aqui nós vamos falar qual que é o nosso valor de pesquisa. Vocês se recordam que no PROC-V nós selecionamos uma célula específica? Nesse caso, nós vamos selecionar uma coluna. Então, nós vamos selecionar a nossa coluna de referência, ou seja, o que eu tenho na minha base de dados, que eu quero preencher, e eu também tenha na minha base de dados de cadastro de produto. Nesse caso é o nome do produto, ó, Galaxy M32. Cadê o Galaxy M32? Então aqui, ó, essa coluna é a minha coluna de pesquisa. E aí, ó, para a gente selecionar a coluna inteira, você vai apertar Shift, Ctrl, setinha para baixo. Shift, Ctrl, setinha para baixo. Shift, Ctrl, setinha para baixo para selecionar a coluna inteira. Depois você vai dar ponto e vírgula. E aí nós vamos falar qual que é a nossa matriz de pesquisa. A nossa matriz de pesquisa é a mesma informação, só que na nossa base de dados. Eu não vou selecionar a matriz inteira como a gente fez no PROC-V, na explicação anterior. Então, como que a gente faz? Vamos selecionar o produto aqui, ó, na minha base de dados, em cadastro de produto. Vamos selecionar essa coluna toda, desconsiderando o título. Uma coisa importante que eu não fiz, olha só. Aqui, ó, da célula D2 a D550, a gente precisa travar. Então, vou selecionar essa aqui e apertar F4. Show? E da O2, onde está aqui o nome do meu produto na base de dados, cadastro de produto, eu também preciso travar. Eu vou apertar F4. Ponto e vírgula. E agora, qual que é a informação que eu quero que retorne? Qual que é a matriz de retorno? A matriz de retorno é o valor unitário, que é o que eu estou procurando. Show? Eu estou procurando aqui o valor unitário desse produto. E aqui nós vamos selecionar, ó, a minha matriz. Selecionei tudo, M2 a M46. Eu vou selecionar também aqui em cima e apertar F4. F4 para travar a sua fórmula, a sua função. E depois disso, ponto e vírgula. Se ele não encontrar nada, tá vendo? Se não encontrada, ele vai digitar um texto. Ah, não encontrado. Opa. Entre aspas, aspas duplas, ponto e vírgula. O que eu estou procurando? Eu estou procurando uma correspondência exata? Eu estou procurando uma correspondência exata, então vou digitar 0, ponto e vírgula. Pesquisar do primeiro ao último? Exatamente. Eu não vou nem preencher, eu vou apertar ponto e vírgula. E aqui eu vou fechar parênteses. E vou teclar Enter. Esse seria o número excessivo de argumentos para essa função. O que foi que eu inseri em excesso? Vamos lá. Ah, retornou. Era só eu tirar um ponto e vírgula. E foi isso que aconteceu. Ele trouxe para a gente todas as informações. Vamos ver se está certo? Deixa eu colocar esses caras aqui como valor.
formatar eles como valor. Deixa eu vir aqui, ó. Colocar como valor, você seleciona a base de dados com números e clica aqui, ó, como moeda, nesse caso, contábil. Show? Então, olha lá. 6.400 Galaxy M32. Galaxy M32, tá vendo ele aqui? R$ 6.400, ele foi lá nessa base de dados e buscou essa informação. Motorola Edge 30 Fusion. Qual que é o valor dele? 5.221. Motorola Edge 30 Fusion. 5.221. Vou pegar um bem aleatóriozão, o último lá. Motorola Edge 30 Ultra, 8.000, tá vendo aqui, ó? Vendedor Nestor, Motorola Edge 30 Ultra, ele vendeu 19 unidades por 8.736. 1.736 o valor unitário. Vamos lá? Motorola Edge Ultra. 8.735. Eu falei certo? Vamos confirmar? 8.735 reais. Então, nosso PROC-X deu certinho e eu vou marcar aqui, como nós acabamos de terminar, o PROC-X. Agora, eu vou te ensinar a fazer formatação condicional. Formatação condicional. Bom, digamos aqui que você quer que fique verdinho quem vendeu acima de 100 mil e que fique vermelhinho quem vendeu abaixo de 100 mil. Como nós fazemos? Você vai selecionar toda essa base de dados. Olha só. Eu cliquei aqui na célula G2, isso mesmo, na célula G2. Apertei Shift, Ctrl, setinha para baixo. Shift, Ctrl, setinha para baixo. Shift, Ctrl, setinha para baixo. Show? Selecionei toda a base de dados. Depois disso, a gente vem aqui no página inicial, formatação condicional. E nós vamos em regras de realce da célula. Eu vou criar uma nova regra. E aqui, em criar uma nova regra, quando a gente clica sobre criar uma nova regra, ele abre para a gente as opções das regras de formatação. E eu vou vir aqui nessa segunda opção. Por quê? Porque se o meu valor for maior ou igual a 100 mil, vai ficar verdinha a minha célula. Se o meu valor for menor que 100 mil, ou seja, 99.999, a minha célula vai ficar vermelhinha. Show? Então, a gente vai clicar nessas segunda opções, porque vamos formatar apenas células que contenham. O que essa célula contém? Olha só. Formatar apenas células com. Tá vendo o cursor do meu mouse? Valor da célula. Então, o valor da célula tem que ser, olha só, vou clicar nessa segunda opção. Maior ou igual. Cadê? Maior ou igual. Então, vamos fazer a leitura disso aqui? O valor da célula é maior ou igual a 100 mil. Você pode digitar 100 mil. Ou você pode clicar aqui e buscar uma referência, ó, na sua base de dados. Por exemplo, digamos que eu coloque o valor aqui, ó, 100 mil. Eu vou colocar bem aqui, 100 mil. Show? Então, ó, na minha célula J17. Vou até anotar para não esquecer. J17. Célula J17. J17. Então, se o valor da célula for maior ou igual a informação que tiver na minha célula J17, ele vai trazer uma formatação específica, que é verde. Então, ó, aqui é a formatação da célula mesmo, ó. Fonte, borda, preenchimento. Fonte é o texto que está dentro dessa célula. A borda é a bordinha aqui da nossa tabelinha. Se você quiser colocar uma bordinha diferente, toda vez que atingir um valor, vai aparecer. Se você quiser colocar uma fonte diferente, beleza. Eu vou colocar uma fonte branca.
E o preenchimento, que é a cor, aqui, ó, tá vendo que aqui tá azul? Então, ó, o meu preenchimento é azul e a minha fonte é preta. Bacana? Então aqui eu vou colocar uma cor verde. Então, ó, sempre que atingir 100.000, a minha célula vai ficar com o preenchimento verde e a fonte branca. Ok? Tá vendo aqui como que ficou? Ó, essa aqui é a visualização da célula. Então, sempre que atingir 100.000 ou passar de 100.000, vai ficar desse jeito. Vamos lá. Ok? Olha só. O que aconteceu? Preencheu tudo, não preencheu? Por quê? Na minha célula J17 não tem nada. Agora eu vou colocar o meu valor de referência. 100.000. Então, quando eu mudo aqui para 100.000 reais, quando eu mudo para 100.000 reais, ele vai marcar somente o que está com o valor de 100.000 reais acima, porque eu selecionei a opção. É maior ou igual a. Bacana, né? E o que está abaixo ficou sem preenchimento. Se eu mudar aqui para 50.000, ele vai preencher o que for maior ou igual a 50.000. Se eu quiser refinar essa busca, se eu colocar 200.000, ele vai trazer os poucos valores de vendas de 200.000 acima. Bacana. Mas como eu já tinha dado o exemplo de 100.000 reais, então é 100.000 reais. Agora falta a gente preencher o que for menor que 100. Então vamos selecionar de novo, Ctrl Shift, setinha para baixo. Selecionamos tudo, formatação condicional. A gente vem em nova regra, formatar apenas células que contenham o valor da célula aqui, não é estar entre, é menor do que. Então, o que for menor não é igual ou menor, é menor do que o que vai estar nessa célula aqui, ó, que eu vou buscar. Aqui 100.000, então aqui embaixo eu vou colocar o valor. Ou o próprio 100.000 aqui, ó. Então, o que for menor que 100.000 é isso. E aí, vamos fazer a formatação. Vermelho, bem forte, preenchimento. A fonte vai ficar com a fonte cor branca também. Vou dar um OK. E vou dar um OK de novo. Então, observem, ó, o que estava acima de 100.000 reais, ele trouxe a formatação para a gente, verde com o preenchimento verde com a fonte branca. O que estava abaixo, ele trouxe o preenchimento vermelho com a fonte branca também. Lembrando que não é uma regra, você pode escolher a cor que você quiser, colocar do jeito que você quiser, tá bom? Então, esse foi, nós aprendemos sobre formatação condicional. Formatação condicional. Bola, agora é uma dica muito rápida. Nós vamos mostrar todas as fórmulas de uma só vez. Olha só, onde é na nossa planilha que tem fórmula? Se a gente bater o olho assim, a grosso modo, a gente não consegue saber onde tem uma fórmula. Aqui tem uma fórmula chamada V, aqui tem uma fórmula chamada X, aqui tem uma fórmula que é um vezes o outro. Mas nós conseguimos mostrar todas de uma só vez com apenas um clique. Nós não precisamos vir aqui, ó, clicar em F2 para ele mostrar para a gente onde que está cada fórmula. Como que nós fazemos isso? Nós vamos vir aqui no menu Fórmulas. Nós vamos vir aqui no grupo de funções Auditoria de Fórmulas, mostrar fórmulas. Quando nós clicamos em mostrar fórmulas, ele vai mostrar todas as fórmulas da nossa planilha. Observe uma coisa, para mim fazer a função PROC-X, eu só precisei fazer a fórmula na base de cima, que ele considerou para as demais. Quando nós olhamos assim, a grosso modo, nas células de baixo não tem fórmulas, mas ele replicou visualmente essas fórmulas. Olha só, aqui também tem fórmulas, F2 vezes E2. Então, essas são as fórmulas da nossa planilha. Para a gente tirar e voltar ao normal, você desmarca a opção mostrar fórmulas e ele volta ao normal.
Essa foi a nossa aula. Antes de terminarmos, eu gostaria de pedir para você, não esqueça de deixar seu like se você gostou desse vídeo. Manda para todo mundo e se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal que você vai estar nos ajudando. Você comenta, curte e compartilha, o YouTube, essa plataforma, ela entende que esse vídeo é relevante e entrega para mais pessoas. Então, até a próxima aula, fiquem todos com Deus e até mais.